Boa noite. É uma honra estar aqui nesta conceituada instituição espírita. Então eu agradeço muito o convite da Sandra e agradeço a presença de vocês. O investimento que vocês estão fazendo. Investindo no quê? Quem quer arriscar? Conhecimento. Olha que investimento bom, né? Conhecimento. Porque conhecimento nunca é demais. Então o tema da palestra é expansão do potencial pessoal. Por que esse tema hoje? Porque nós estamos praticamente iniciando o ano. Aliás, já estamos no segundo mês, né? Passa rápido. Mas para nós despertarmos nesse sentido, despertarmos o quê? Deixa eu ver aqui. Despertarmos o nosso potencial. Então, no livro Reencontro com a Vida, que é um livro escrito por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, está lá no livro: afinal, a Terra é apenas estágio da evolução, onde estamos de passagem, com a certeza de que depois voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. O objetivo de passar por aqui, naturalmente, é aproveitar a experiência. Mas aproveitar a experiência para quê? Para regressarmos mais, olha que interessante, regressarmos mais qualificados, a fim de avançar rumo à perfeição. Avançar. O que é estar mais qualificado? Qualificar o quê? O objetivo aqui, vocês sabem, que é o nosso progresso espiritual, a nossa evolução. Então, qualificar as nossas virtudes. Porque qualificando as nossas virtudes, estaremos avançando no nosso progresso espiritual. Então estamos aqui com esse objetivo de qualificar as virtudes. Quais virtudes? Todas. Mas citam aí vocês algumas virtudes. Ciência. Como? Ciência. Paciência. Essa é a virtude que eu mais gosto. Por quê? Paciência. A origem da palavra paciência a origem, a etimologia, né, da palavra, ela se origina do latim. E no latim, pax em latim, é pax com x, significa paz. E scientia em latim significa ciência. Portanto, qual é o significado da palavrinha paciência? Ciência da paz. Ciência da paz. Então somos testados nas nossas virtudes a todo momento. Somos testados na nossa paciência. Mas não só na nossa paciência, somos testados na nossa tolerância, somos testados na nossa compreensão, em todas as virtudes, mas a paciência. Vocês recebem de vez em quando ou de vez em sempre provocações? Existem provocações de vários tipos, desde uma brincadeira de mau gosto,
um sinal que não é um sinal. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, ela só dá um sinal, mas não é um sinal muito positivo, é um sinal provocativo. Então somos testados na nossa paciência o tempo todo, por questões simples, mas tem as questões mais complexas. Uma crítica destrutiva, por exemplo, e coisas até mais complexas e mais graves, como calúnias. Então somos testados. Como é que está o nível da nossa paciência? A gente já parou para pensar sobre isso? Numa escala de 0 a 100, contando de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e até o 100. Imaginariamente, para mensurar, para medir a nossa paciência, qual é o nível que nós estamos? Não precisa falar, mas dá para mentalizar. Como é que está a minha paciência? Eu estou com pouco de paciência ou razoavelmente paciente? Então nós somos testados. As provocações, por exemplo, para que nós possamos ir nos aperfeiçoando nessa virtude, para quando regressar ao plano espiritual mais qualificado. Aí se eu estou no nível aí 18 de paciência, a hora que chegar lá no plano espiritual eu pulo para o nível, sabe que nível? 19, olha que beleza, de 0 a 100, mas foi um progresso, não foi? É lógico que nós temos que nos esforçarmos para melhorar ainda mais, aproveitar essa oportunidade que nós temos, um tesouro na mão, que vale mais que muitos outros tipos de tesouros por aí. Qual é o tesouro que nós temos? Conhecer essa abençoada doutrina espírita. Conhecer a doutrina espírita. No outro livro, que muita gente deve conhecer, Fonte Viva, que é um livro escrito também por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, está lá, no capítulo 61, Nunca Desfalecer, que está em Lucas, capítulo 18, versículo 1, ora, sempre, nunca desfalecer. Tem vários itens lá, mas eu coloquei 2 aqui, selecionei 2. Um deles é: enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Nós temos dificuldade, vocês têm dificuldades na vida? Sim ou não? Sim. Ah, bom, ainda bem que não sou só eu achei que era só eu. Todo mundo tem, não tem? Vem muitas dificuldades simples, aquelas dificuldades pequenininhas é todo dia, né? Mas no meio das pequenininhas vem umas grandonas, não vem? Somos defrontados pelas dificuldades. E aí que são os testes. Os testes. Testando o quê? As nossas virtudes. O outro item que eu selecionei foi: outra não pode ser a função, olha que bacana, não pode ser a função da escola. A terra tem essa função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Estamos aqui em exercício, exercitando as nossas virtudes, aprendendo. A função é essa, planeta escola, quanto aprendizado. Uma situação simples que for que nós estamos vivenciando, nós estamos aprendendo, todo dia algo novo.
todo dia algo novo. O aprendizado é constante. Há quem diz assim: quando nós encontramos alguém, nós deixamos algo de nós para esse alguém, e esse alguém a pessoa leva algo de nós para ela, um aprendizado, uma vivência, e nós aprendemos com essa pessoa e captamos algo também, aprendemos algo com relação a essa pessoa, por simples que for a experiência. Então, a todo momento estamos passando por experiências diferentes, mesmo que encontre com as mesmas pessoas todo dia, cada dia uma experiência nova. Aproveitarmos essas experiências para melhorarmos como pessoa e não desanimar diante das experiências, das dificuldades, porque se existe algo perigoso para os seus recursos psíquicos, esse algo é o desânimo. E nós muitas vezes desanimamos muito facilmente diante das dificuldades. Num outro livro, Chão de Flores, escrito por Chico Xavier, por espíritos diversos, tem uma trovinha, é um livro de trovas, uma trovinha do espírito de Milton da Cruz, que diz o seguinte: na luta é que se aprimora. Luta não é naquela situação que não existe luta. Na luta é que se aprimora o pensamento inseguro. O sofrimento de agora é bênção para o futuro. O sofrimento de agora é bênção para o futuro. Se a gente souber suportar as provas, suportar corajosamente essas tribulações que tem, as adversidades do caminho, então depende de nós. Mas muitas pessoas desanimam facilmente, sabe por quê? Porque não utilizam seus potenciais mentais em favor de si mesmo. Às vezes até utiliza, mas contra sabe quem? Quem? A nós mesmos. O pessoal fala muito de obsessor, né? A gente não precisa nem de obsessor, porque a gente, muitas vezes, nós mesmos nos colocamos em condições de incapacidade, porque nós temos potencial. Temos ou não potencial mental? Tem muitos livros hoje da ciência que fala sobre potencial mental, o poder da mente, né? O poder do subconsciente. Mas a religião também fala do potencial que nós temos, potencial mental. Mas a religião mostra esse potencial com uma outra palavrinha. Qual que é a palavrinha? Fé. Fé. O que é a fé? É o potencial mental. Olha que interessante, a religião e a ciência caminham juntas. Uma fala de potencial mental, a outra de fé, mas praticamente são as mesmas coisas, só muda a palavra, o significado é o mesmo. Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e falar para aquela montanha se remover daqui para lá, a montanha se removerá. Olha, como é que está a sua fé? Como é que está o tamanho da sua fé para remover as montanhas do nosso caminho? Quais montanhas que nós temos que remover? Quais? Alguém falou alguma coisa? Os nossos problemas. Quais são os nossos problemas?
nós temos que remover o problema nosso, que nós facilitamos ou nós deixamos que isso acontecesse com nós. O problema do desânimo, porque depende de nós, depende da direção onde estão os nossos pensamentos. Remover o desânimo da nossa vida, remover a tristeza, o pessimismo, remover a mágoa, remover o orgulho, o ressentimento, essas emoções e sentimentos negativos. O que mais que a gente tem que remover? A raiva. Olha aí, a raiva. E muito mais pensamentos, emoções negativas, sentimentos negativos. Vamos remover isso, essas montanhas. Porque se nós começarmos a analisar, observam desde quando vocês acordam até na hora de dormir, como é que está a qualidade dos vossos pensamentos? Nós estamos pensando mais positivamente com otimismo, ou estamos pensando mais negativamente com pessimismo? Sabe por quê? Porque nós utilizamos o potencial mental quando nós falamos ou pensamos assim: hoje eu estou cansado, estou desanimado, hoje eu não estou nada bem, hoje eu estou, olha que afirmação, eu estou triste. Até vibra, né? Eu estou triste. Você está utilizando o potencial mental ou não? Sim ou não? Mas está utilizando contra quem? A nós mesmos. Procuram perceber, quando é algo negativo, aquilo ali não vai dar certo, não. Já estou vendo tudo, vai dar tudo errado. Eu não vou nem tentar. Eu não consigo. Aquilo ali não é para mim, não. Eu não tenho capacidade para aquilo. Olha, percebam quantas coisas nós às vezes não falamos, mas pensamos negativamente. Então nós temos que mudar a direção dos nossos pensamentos. Começar esse ano, que já estamos em fevereiro, mas pensar: eu vou fazer deste ano o melhor ano da minha vida. Imagina a gente acordar pela manhã, todos os dias, com esse tipo de pensamento: hoje eu vou fazer o dia ser melhor. Eu consigo, eu chego lá, vou sentir mais paz, não vou deixar nenhuma provocação me atingir, porque eu vou manter o meu equilíbrio emocional, vou manter a minha paz de espírito. Porque se você sair um pouquinho, ficar um pouquinho com raiva, você saiu da paz. Se você ficar um pouquinho magoado, saiu da paz. Se perder um pouquinho a paciência, né, saiu da paz. Se ficar um pouquinho triste que for, saiu da paz. Então é manter o tempo todo a paz interior. Nada, nenhuma situação e ninguém tirar a sua paz interior. Permanecer em paz o tempo todo, em equilíbrio. Acordar pela manhã com esse tipo de qualidade de pensamento. E se a gente acordar então pela manhã e pensar assim: hoje eu quero ser uma pessoa melhor, vou trabalhar isso em mim. Pode deixar as provocações virem, que eu vou suportar corajosamente as tribulações do caminho, porque eu vou ter atitudes sábias, assertivas,
porque eu quero ser melhor nas minhas o quê? Virtudes. Todo dia pela manhã, pensando nisso, como uma prece, mentalizando e buscando esse objetivo. Aí a gente vai regressar lá para o plano espiritual, em vez de 19 no nível de paciência, já vai estar uns 26, já pensou que beleza? Dá um salto no progresso assim. Olha aí, é esse o objetivo, essa é a meta, utilizarmos o nosso potencial mental. Quais são as bases do nosso potencial mental? A autoimagem. Qual é a imagem que nós fazemos de nós mesmos? Mas não é imagem no sentido de aparência. A imagem que você tem de si mesmo é uma imagem positiva ou uma imagem negativa? É como se fosse um autoconceito. É um conceito positivo de si mesmo ou negativo? O autorrespeito, respeitar as nossas limitações, porque nós temos limitações, nós não sabemos tudo a respeito de tudo. Como respeitar também as nossas potencialidades, porque temos também potencialidades. Autovalorização também é base do potencial. Nos valorizarmos, não no sentido de nos valorizarmos de querer ser melhor que o outro, porque aí cai no orgulho, mas se dá valor, porque nós temos valor. Vocês têm valor? Vocês têm qualidades? Muitas, não são poucas. Vocês têm características positivas? Sim ou não? Então vocês têm valor. Então é nós nos valorizarmos, porque se nós não nos valorizamos, quem é que vai valorizar a gente? As pessoas estão buscando alguma coisa para fazer até uma crítica, né? Então nós temos que nos dar valor, porque somos pessoas de muitas qualidades. Estamos em aperfeiçoamento, mas somos de qualidades. Todos temos valores. Autoconfiança. Autoconfiança é confiar em quem? Em si. Em si mesmo. Olha o Nestor lá. Em si mesmo, é isso aí. Confiar em si mesmo. Confiar no quê? O que nós temos que confiar em nós mesmos? Confiar na nossa capacidade. Muito bom. Confiar na nossa capacidade, porque somos pessoas capazes de grandes realizações. Temos capacidade de criar e conquistar tudo aquilo que nós desejamos. E um exemplo dessa capacidade é Thomas Edison. Tem uma frase de Thomas Edison. Quem sabe quem foi Thomas Edison? Inventor da lâmpada. Trouxe um grande progresso para a humanidade. Porque antigamente o pessoal, não sei se tem alguém aqui dessa época, né? Era lamparina, lampião, fogão a lenha. Para tomar banho quente tinha que esquentar a água lá no fogão a lenha, né? E pôr na canequinha lá furada para poder tomar banho de água quente. Olha só. E Thomas Edison trouxe esse progresso para a humanidade. Tem uma frase do Thomas Edison que é assim: se fizéssemos todas as coisas de que somos capazes, nós nos surpreenderíamos a nós mesmos. Somos capazes muito mais do que nós imaginamos. Sabe por quê? Porque nós utilizamos, diz as pesquisas aí, os cientistas, de 20 a 30% só do nosso potencial mental. 20 a 30%. Eles comparam o potencial mental com um iceberg. O iceberg é uma montanha de gelo, mas a maior parte do iceberg fica submerso.
A base da montanha de gelo está lá no fundo do mar, só aparece o pico, acima do nível do mar, só o pico. É aquilo que nós utilizamos, o resto fica submerso. Ou seja, nós não utilizamos o nosso potencial. Eu li no livro, a comparação é essa. E Thomas Edison, para fazer as experiências, foi na primeira tentativa que ele conseguiu realizar, inventar a lâmpada. Aí era fácil, hein? Fosse na primeira, hein? Mas nem sei quantas vezes, foram muitas, ou centenas de vezes, e dava tudo errado. E o pior não é isso, o pior é que as pessoas ficavam ali na orelha do Thomas Edison, falando sabe o que? Um monte de absurdos para ele. Eu fiquei até imaginando, porque eu li, estava lá escrito assim: Thomas Edison foi incompreendido pelas suas ideias. Então, foi incompreendido por muitos, chegou a ser ridicularizado, olha a palavrinha, caiu no ridículo, ridicularizado pelas suas ideias, mas não se deixou abalar, não se deixou abater, porque acreditava em si mesmo. Olha o que estava escrito lá. Eu fiquei pensando nisso. Nossa, ninguém compreendia ele. Falei, o pessoal acho que devia pensar, o cara está ficando louco, está querendo inventar um negócio que não existe. Mas deviam falar coisas piores do Thomas Edison, porque está no livro que ele foi ridicularizado. E o Thomas Edison, por sua vez, tentando fazer os experimentos e dando errado. E dava errado. E o povo lá, as más influências lá na orelha dele. O que ele poderia ter feito? Desistido. Mas o Thomas Edison não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? 3 motivos. Primeiro, ele não deu ouvidos às influências negativas, às pessoas pessimistas. Isso aí não vai dar certo não, para com isso, larga a mão disso. Ele não deu ouvidos. O que é não dar ouvidos? Ele não deu importância para aquilo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo tem a ver com o emocional. Ele não se deixou abalar, ele não se deixou abater. Quer dizer, ele manteve o equilíbrio. Olha o equilíbrio aí, a paz. E terceiro passo, que eu acho mais importante, ele acreditava em quem? Mas acreditava no seu potencial. Ele acreditava no seu potencial. E o que nós temos que acreditar? Em quem? No que? No nosso potencial. Porque somos capazes de muitas coisas que nós nem imaginamos. E é perseverar, porque nós desistimos muito fácil das coisas. Diante do primeiro obstáculo, não vai dar certo não. É muito difícil. Não tem condições para fazer isso. E desiste. O segredo das pessoas de sucesso, sabe qual que é? É não desistir. Pode demorar um pouquinho para chegar lá. As pessoas são muito imediatistas, né? Querem as coisas de imediato. Às vezes o projeto é a médio ou a longo prazo. Então é passo a passo, etapa por etapa. Se tiver 10 etapas, eu tenho que começar com muita força de vontade e muito esforço na primeira. Eu vou chegar lá, a primeira etapa, vou passar por ela, e ela não é fácil, requer esforço, requer dedicação, e depende de nós. Muita gente desiste na primeira já, nem passa pela primeira, mas com muita força de vontade a gente passa pela primeira, e a gente vai para qual etapa? Segunda etapa. Requer tempo,
Mas aí a gente pensa, até chegar lá na 10ª vai demorar muito, é muita coisa para fazer, não vai dar certo, e desiste. Então é preciso perseverar no treino da sua habilidade, na solução de problemas, manter o seu compromisso com vós, com seus objetivos, apesar dos obstáculos que vão ter, porque não existe conquistas sem obstáculos, sem esforços, e depende de nós, né? Uma outra coisa interessante também é que nós ficamos pensando muito nos outros. O que os outros vão pensar se não dá certo? A aclamação ou a aprovação dos outros cria a nossa autoconfiança? O que vocês acham? Sim ou não? Ninguém quer arriscar? Fala aí, pastor. Não. Se a gente depender dos outros, a gente está enrolado, porque os outros não vão acreditar na gente, que a gente tem condições e capacidade. Então a aclamação, a aprovação dos outros não é o mais importante para nós, não é o que os outros pensam e falam, é o que nós pensamos e sentimos a nosso próprio respeito. É isso que nos interessa, é isso que nos é importante, né? Um outro grande inventor, que é Henry Ford, falava o seguinte: se você acha que pode ou se você acha que não pode, você está certo. Então se você falar eu não consigo, você está certo, você está falando, quem sou eu para duvidar? Mas se você falar eu consigo, eu posso, você está certo também. Então tudo vai depender da direção dos nossos pensamentos, para nós utilizarmos do nosso potencial pessoal. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer, olha lá o que está escrito. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Poucos, olha só, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olha o que conduz ao reino de Deus: as provas bem suportadas, porque passamos por provas, por dificuldades. E aonde está o reino de Deus? Fala aí, gente, só ele que falou, hein? Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. E tem a ver com a nossa paz. Conquistar o reino de Deus, aquela paz, aonde nós não é aquilo que eu falei, nada e nem ninguém vai tirar a nossa paz íntima, interna. Conquistar o reino de Deus. Então é preciso suportar corajosamente. Está no Evangelho, Kardec. No outro livro, Moradias de Luz, escrito por Chico Xavier, Espíritos Diversos, capítulo 12. Quando a prova chegue, quando a prova chegue para testar-te a serenidade e a fé. Olha o que a prova está testando: a serenidade. O que é serenidade? A nossa paz. E a nossa fé, que é o nosso potencial. Recorda aqueles que atravessam dificuldades maiores que as tuas, mantendo confiança na vida, calma no sofrimento, ainda quando a penúria, olha, a penúria, a pobreza, a morte de alguém querido, ainda quando o sofrimento vem, a calúnia, o abandono, visitam o seu coração, confiança, serenidade e fé. Porque nós passamos por dificuldades, é preciso suportar corajosamente.
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, melancolia. Olha lá que está escrito: lembrai-vos de que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão, da qual não suspeitais. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec. Seja forte e corajosos para o suportar. E nós temos capacidade para isso ou não? Sim ou não? Depende de nós. Depende de nós. Suportar a prova não é a gente entrar em confronto com todo mundo, não. É nós agirmos com muita sabedoria, buscando sempre a solução de problemas, buscando ser uma pessoa pacífica, quer manter a paz, o equilíbrio. Mas além de ser uma pessoa pacífica, é também ser uma pessoa pacificadora, quer transmitir a paz, levar a paz aonde tem conflitos, levar a concórdia, a união entre os seres, fazer com que as pessoas busquem também o equilíbrio. Então é ser pacificador, procurar o máximo possível ser um instrumento de Jesus, nesse sentido de aliviar as dores alheias, de pacificar. Eu vejo as pessoas discutindo por N motivos, por política, e às vezes uma fica com raiva, às vezes pessoas próximas, familiares, tem muita coisa. Ser pacífico e pacificador é quando a gente pode evitar conflitos. Tem muitas coisas que a gente entra assim em conflito, de bobeira, conflitos que nem nos interessa muito, conflitos que, se vocês forem analisarem bem, poderiam ter sido evitados. A gente tem essa mania, não leva o desaforo para casa, por isso entra em conflitos. E aí tem aquela frase que eu também não sei de onde que é, mas eu acho que é uma frase muito interessante: é preferível ter a paz do que ter razão. Vocês já ouviram essa frase? Olha, para que eu vou discutir para ter razão? Eu quero é ter paz, eu quero permanecer na minha paz, vivenciar a minha paz. Deixa o outro pensar que ele tem a razão. Para que eu vou entrar em conflito? Então vamos buscar a paz em nós, o reino de Deus. Porque quando nós entramos em conflitos e sentimos raiva, às vezes essa raiva aumenta o ódio. Aí aquele sábio samurai assim, guerreiro samurai que estava com o seu discípulo, falava assim, quando ele estava sentindo ódio: você está no inferno. Aí ele procurou pensar e viu que ele não estava bem. Aí ele começou a orar, pedir perdão, agradecer a Deus pelas bênçãos, e aí ele ajoelhou num ato de humildade, e aí o mestre dele lá, samurai, disse: agora você está no céu, porque o céu e o inferno é uma questão que depende de nós, dos nossos sentimentos e das nossas emoções.
Então vamos buscar todos os dias pela manhã estarmos no céu, conquistar o reino de Deus em nós, buscar a paz interior e buscar ter essa firmeza de pensamento de ser uma pessoa melhor, e buscar pensar positivamente, de fazer todos os dias o melhor dia da nossa vida e sermos felizes, mesmo com as dificuldades que defrontamos. Sermos felizes, mas vamos deixar para ser feliz mais para o futuro, é isso? Não para amanhã, não deixar para ser feliz amanhã, não. Quando? Agora eu gostei de ver, hein? Essa coisa assim, a pessoa fala, eu sou muito positivo, além de ser positivo, eu sou muito criativo, eu vou ser feliz. Pronto. Você vai ser feliz? Então você está me dizendo que não é, você ainda vai ser. Se vai ser, atualmente não é. E você vai ser quando? Não sei, não estabeleci data. Um dia aí, quem sabe, aí acontece alguma coisa, eu vou ser feliz. É positivo, eu vou ser feliz, mas não é criativo. Então é utilizar o verbo, é mudar o verbo do futuro para o presente. Então quando que eu vou ser feliz? Agora, é hoje. Quando que eu vou ter paz e conquistar a paz dentro de mim, porque a paz não está lá fora, a felicidade não está lá fora, está dentro de mim. Quando que eu vou conquistar minha paz? Agora, é hoje, é daqui para frente, o pensamento otimista. Eu sou feliz, eu estou no caminho certo, porque eu estou no caminho, os ensinamentos do Mestre Jesus. Então uma das maneiras de nós nos prepararmos para as dificuldades da vida, é nos prepararmos espiritualmente. E como que nós nos preparamos espiritualmente? Uma das maneiras é o que vocês estão fazendo aqui hoje, buscando o quê? Conhecimento, porque o conhecimento liberta. Mas a outra maneira para buscar conhecimento é o que a Sandra falou logo no começo, que em breve abrirá os cursos. Que dia que é os cursos, Sandra? Começa em março, mas que dia da semana? Olha que beleza, só não tem de quarta, então não tem aquela desculpa, tal dia eu não posso, porque todos os dias, com exceção de quarta-feira, não tem estudo. Os cursos, o trabalho no bem, as atividades da casa, quanta coisa boa, porque aí nós nos preparamos. Trabalho no bem, aí a gente começa a ver que tem pessoas que têm mais dificuldades que nós, às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é a maior de todas, né? A minha, o fardo veio pesado, mas aí no trabalho no bem a gente descobre que tem muita gente passando por dificuldades muito mais severas e agudas. Aí a nossa dificuldade começa a ficar mais leve, mais suportável, mas nós temos capacidade de suportar. Então eu quero agradecer a vocês, e a gente mentalizar e pensar em tudo isso que foi falado, para começarmos as nossas mudanças de pensamento e as nossas mudanças de hábitos. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado mais uma vez, Sandra, e que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado, pessoal.